Olá, eu sou a professora Marta Moeckel, estou aqui de volta e hoje falando sobre processo, gestão de processo. Você sabe o que é um processo? Antes de mais nada, vou pedir para variar que você siga o nosso canal e ative as notificações para saber de todos os nossos conteúdos, tá bom? Como todos vocês já devem saber, eu sou da área de alimentação coletiva, sempre fui e sempre exerci a minha atividade, a minha profissão enquanto nutricionista nessa área de nutrição e alimentação coletiva. E é preciso, nessa área, a gente dar um cunho científico a todas as atividades que são realizadas em serviço de alimentação. Então, vamos falar de processo. O que é um processo? O processo é um conjunto de atividades que são interrelacionadas, em que se transforma um produto, insumos se transformam em um produto, Então eu tenho as entradas e saídas. É assim que na engenharia de produção se refere, a esse processo. Eu tenho inputs e outputs, entradas e saídas. Imaginem um serviço de alimentação. Quais são as entradas, São os gêneros alimentícios, a mão de obra, tudo que entra para transformar, em refeição, são inputs, essas entradas para que haja as refeições. Já a gestão de processo, ou seja, os processos, essas atividades, que são esse conjunto de atividades do processo, elas têm uma sequência. Então, elas são sequenciadas para que haja no final um produto elaborado, no caso, uma refeição, Existem vários processos dentro de um processo, vários mini processos dentro de um processo. Mas vamos lá, eu vou te explicar. A gestão de processos, ela trata das práticas que vão justamente organizar esses processos, vão padronizar esses processos, Então imagine um serviço de alimentação, todo a entrada e saída. Imagine que a entrada e recebimento de mercadoria é um processo, o armazenamento é outro processo. Dentro do armazenamento eu tenho vários mini processos. Dentro da produção é um processo que eu tenho mini processos, e aí eu tenho um grande processo. Então a gestão de processos, ela faz com que a gente organize todos esses processos de forma que a gente tenha um resultado bom de qualidade da refeição, como exemplo, um resultado econômico, financeiro também adequado, porque eu estou controlando, eu estou organizando, eu estou monitorando, não é? Então, na gestão desses processos, eu faço o mapeamento desse processo. E aí é importante entender o sentido desse mapeamento, Como é que eu faço o mapeamento do processo? Bem, eu já falei que o processo é um conjunto de atividades sequenciadas, para a transformação de um produto. A gestão de processos, ela vai organizar todas essas atividades, essas sequências. E para que isso reflita num bom resultado, é importante que eu faça o mapeamento do processo. E como que eu vou mapear esse processo todo? Eu vou primeiro identificar esses processos, Quais são os processos mais importantes, de repente, que eu preciso controlar, Que eu preciso elaborar, padronizar, que eu posso elaborar documentos, Que eu possa identificar como que ele se conforma, se ele tem gargalo ou não. Então, primeiro identifico o processo. Qual processo eu vou monitorar, eu vou controlar? Que ferramenta que eu vou utilizar? Nesse caso, o fluxograma é a ferramenta mais utilizada. Mas prestem atenção, o fluxograma não é apenas aquela sequência, é como se fosse uma árvore decisória. É verificar todo o processo e aonde tem gargalos,
Se eu for por aqui, o que, que vai acontecer? E se eu for por aqui? Eu posso ir por este lado? Será que vai dar certo aqui? O que, que acontece se eu pular essa etapa? Entende? Então, o fluxograma tem que ser bem elaborado. E, além disso, para que eu consiga mapear esse processo, eu preciso, de repente, realizar entrevistas, acompanhar esse processo, para que eu possa, em seguida, elaborar uma documentação, para que eu possa confirmar aquela sequência estabelecida e, por último, monitorar o andamento desse processo. Deu para entender? Então, só um exemplo, né? Eu identifiquei, né, um processo, a distribuição de refeições. Então, eu vou identifiquei esse processo como um processo crítico para mim. Então, eu vou observar a sequência desde a entrada dos alimentos, das preparações no balcão térmico, né? Todas as etapas ali que são realizadas para reposição, para análise, controle de temperatura, a entrada do cliente, toda a distribuição, porcionamento. Então, eu vou elaborar um fluxograma para esse processo. E aí, eu posso identificar, por exemplo, um gargalo. Eu posso identificar que o fato de eu ter um utensílio X faz com que a fila demore. O fato de eu ter que do cliente se servir, né, de um lado pode ser mais fácil do que do outro lado do balcão, que tem dois lados, por exemplo, né? Então, o mapeamento de processo vai te dar, vai te mostrar quais são os gargalos e quais são os pontos em que você deve atuar, em que você deve, de repente, agir de forma corretiva. Eu não sei se eu consegui explicar, mas eu acho super importante que a gente, em alimentação coletiva, a gente pense, né, de uma forma mais ampliada do que simplesmente produzir e distribuir refeições, e sim dar um cunho muito científico a tudo que a gente faz, porque existem várias ferramentas, existem vários procedimentos a serem realizados em que pode tornar o nosso trabalho melhor, com mais qualidade, com mais segurança, né? Mais econômico e com visibilidade, né? É isso que é importante, tá bom? Então, um abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Até lá!